Grandes Doutrinas Bíblicas, volume 2, capítulo 17, tema: Adoção. Na preleção anterior, vimos como essa grande doutrina que se constituiu no grande grito de guerra da Reforma, a justificação pela fé, é ainda, em muitos sentidos, a mais vital e importante doutrina para aprendermos e compreendermos. Chegamos agora à consideração de algumas das coisas às quais a justificação conduz, e entre elas está a doutrina bíblica da adoção. Ora, não devemos parar aqui, mas solicito que vocês considerem novamente a ordem destas doutrinas e que observem que a doutrina da adoção entra neste ponto específico. Aqui temos, uma vez mais, um gloriosíssimo tema, o qual é muito encorajador e consolador para o crente. E, no entanto, novamente, por alguma razão inexplicável, ela é uma doutrina sobre a qual raramente ouvimos. Com que frequência vocês têm ouvido mensagens ou sermões sobre ela? Como é que negligenciamos, mesmo como evangélicos, e de fato parecemos estar inconscientes de algumas destas doutrinas profundamente confortadoras e estimulantes, as quais se encontram nas Escrituras? E assim, pois, aproximemo-nos desta doutrina, antes de mais nada, considerando as passagens bíblicas nas quais o termo é mencionado. Primeiramente, volvam-se para Romanos 9, verso 4, onde lemos estas palavras, os quais são israelitas, de quem é a adoção, e a glória, e os pactos, e a promulgação da lei, e o culto, e as promessas. O apóstolo está aí se referindo ao seu parentesco segundo a carne, os judeus, os israelitas, e lhes mostrarei mais adiante porque pus essa citação particular antes da próxima, que vem de Romanos 8, verso 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, diz o apóstolo, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. No versículo 23 desse mesmo capítulo, Paulo usa o termo novamente, quando está falando sobre aquele dia que há de vir. Ele diz que toda a criação, conjuntamente, geme e está com dores de parto até agora. E não somente ela, mas até nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, a próxima vez que encontramos o termo é em Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5. Paulo está falando, mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, pela seguinte razão, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E a outra referência a ela em Efésios 1, verso 5, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Aí, pois, estão as passagens bíblicas e é a nossa tarefa agora descobrir o que exatamente elas significam e o que este termo adoção representa. Portanto, para chegarmos a uma definição, seria melhor, talvez, antes de mais nada, focalizá-lo do ponto de vista da etimologia, o significado radical da palavra, a posição de um filho. Nas línguas antigas, porém, também veio a significar algo que ainda continua significando para nós, isto é, a transferência de uma família para outra, e a posição daquele que foi transferido, seja filha ou filho, para nova ou segunda família. Ora, se esse é o significado primário ou fundamental do termo,
Então isso nos leva imediatamente a uma abordagem do significado do termo filho, e especialmente o significado do termo tal como usado nas Escrituras. Ao percorrerem a Bíblia, vocês descobrirão que filho é usado das seguintes formas. No singular, ele invariavelmente se refere ao Senhor Jesus Cristo, e tão somente ele. Ele é o Filho. Às vezes, ele é ainda referido sem o artigo definido filho. Ele é singular, nesse sentido, como o Filho de Deus. O termo é também usado no plural de anjos, e deduz-se da forma na qual ele é assim usado e do contexto, que isso é devido ao fato de que os anjos são criaturas favorecidas de Deus e porque, em questão de inteligência e de alguns outros aspectos, são como o próprio Deus. O termo é aplicado a anjos naquela forma de Jó, capítulo 1 e 6. Então, em terceiro lugar, há um uso muito interessante desse termo filhos no Salmo 82, verso 6, onde é aplicado aos magistrados humanos. Eu disse, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós. Essa é uma afirmação importantíssima porque vocês poderão lembrar-se de que em João 10,34, nosso Senhor mesmo a citou quando algumas pessoas se contrapuseram diante do fato de que ele reivindicava seu Filho de Deus. Evidentemente, significa que os magistrados são filhos de Deus no sentido em que a autoridade lhes foi delegada da parte de Deus e que, portanto, no exercício de suas funções magistrais, estão fazendo algo que o próprio Deus faz. O quarto uso desse termo se refere a homens e mulheres como objetos da adoção divina. E aqui devemos dividi-lo em adoção geral e adoção especial. Na afirmação de Romanos 9, verso 4, Paulo está se referindo à nação de Israel. Ele diz nos versículos 2 a 4, que tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os quais são israelitas, de quem é a adoção. Em certo sentido, essa é uma referência a Êxodo 4:22, onde Deus se dirige à nação de Israel. Ele diz que ele o está adotando como seu filho. Portanto, adoção é um termo que pode ser usado de uma forma geral em referência à nação de Israel. Ela constitui o povo particular de Deus. Eis porque, falando através de Amós, Deus lhes disse: de todas as famílias, ou seja, as nações da terra, vós sois os únicos que conheci. Naturalmente, ele conhecia todas as demais nações, mas tinha um interesse especial em Israel. Como nação, ele era o Filho de Deus. O uso especial desse termo, porém, é espiritual. E esse é o nosso principal interesse. Deus adotando certos indivíduos para se tornarem seus filhos de uma maneira espiritual. Pois bem, há 2 pontos que devo trazer a lume aqui. Proceda assim, não porque são essenciais a uma exposição positiva, mas porque são abordados com muita frequência como argumentos. Eles causam tanta confusão que se faz indispensável que os consideremos. Por exemplo, há quem diga que as Escrituras nos ensinam que todos os homens e mulheres são filhos de Deus. Tais pessoas creem no que chamam a paternidade universal de Deus e a irmandade universal de todos os homens e alegam que são os seguintes os textos bíblicos que apoiam sua tese. Primeiramente, aquela afirmação em Atos 17, versos 24 a 29, onde o apóstolo Paulo, pregando em Atenas, usa a frase, pois dele também somos geração. Ora, essa é uma afirmação importantíssima. Paulo está falando aos atenienses acerca desse Deus a quem ignorantemente adoravam. Chamavam-no o Deus desconhecido. E eis o que ele diz. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas.
E de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. O segundo texto bíblico que tais pessoas citam é Hebreus 12, verso 9, onde o escritor está exortando-nos a sermos obedientes e a não murmurarmos contra a correção divina. Ele diz que todos nós temos de sujeitar-nos aos nossos pais terrenos e em seguida arguir. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, que significa o Pai de todos os Espíritos, e viveremos? E ainda, em Tiago 1,17, encontramos uma referência a Deus como o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Portanto, o que respondemos a essa contenda? Que Deus é o Pai de todos e que os homens e as mulheres são, portanto, filhos de Deus? Nossa primeira resposta é que essas mesmas passagens das Escrituras claramente referem a relação de Deus com todas as pessoas somente no âmbito da criação e da providência. São muito similares a 1 Timóteo 4,10, onde somos informados que Deus é o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. É o mesmo gênero de distinção. Deus é o Criador de toda a humanidade. Nesse sentido, ele é o Pai dos espíritos de todas as pessoas. Mas isso não tem nada a ver com a redenção e com a relação especial de Deus com os homens e as mulheres em termos de adotá-los como filhos. Essa é uma distinção que encontramos alhures nas Escrituras. Já vimos que, no Velho Testamento, Deus considera Israel como seu filho de uma forma especial. É em virtude desse fato que ele diz: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Amós 3, verso 2. Vocês, porém, acham essa distinção especialmente no Novo Testamento. Por exemplo, em João 1, verso 12, lemos: mas a todos quanto receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Obviamente, portanto, aqueles a quem é dado esse poder, ou esse direito, ou essa autoridade de se tornarem filhos de Deus, estão numa categoria completamente diferente daqueles que não creem. Esses são aqueles que creem em seu nome, e a adoção só se dá com esses, e não com os outros. Tomem também Romanos 8, verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. A quem Paulo está escrevendo? Somente aos cristãos, somente aos crentes. Ele não está escrevendo uma carta geral ao mundo, mas uma carta especial àqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, que estão em Cristo e que têm o Espírito de Cristo. Aos judeus incrédulos que haviam dito que eram todos filhos de Deus, nosso Senhor faz a seguinte colocação: se Deus fosse o vosso Pai, vós me amaríeis. João 8,42. A seguir, porém, ele foi mais específico e disse: vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer-lhes os desejos. João 8,44. Seguramente, esse único versículo é mais do que suficiente para demonstrar o fato de que nem todos os homens e mulheres são filhos de Deus neste sentido especial. Nosso Senhor pessoalmente esboça essa incisiva distinção. E o apóstolo Paulo, na Epístola aos Efésios, afirma que todos nós éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Efésios 2, verso 3. E somente aqueles que são vivificados com Cristo é que se tornam filhos de Deus. Eu poderia aduzir muitos outros textos das Escrituras que mostram exatamente a mesma coisa, mas esses são suficientes. Aliás, qualquer um desses é suficiente.
Existe uma incisiva distinção entre os filhos de Deus e os filhos deste mundo. Sabemos que somos filhos de Deus, diz João na primeira epístola, e que o mundo inteiro jaz no maligno, 1 João 5,19. É uma distinção que se encontra por toda parte. Portanto, devemos rejeitar a noção da paternidade universal de Deus e a fraternidade universal do homem. O segundo ponto trata de toda a relação de nossa filiação com a filiação de nosso Senhor. Isto, uma vez mais, é importantíssimo. Ao tornarmos-nos filhos de Deus, não nos tornamos idênticos ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus homem, o próprio Deus, do próprio Deus e perfeito homem, perfeito Deus e perfeito homem. Não somos feitos deuses. Quando nos tornamos filhos de Deus, não nos tornamos Deus no sentido em que nosso Senhor era. Nosso Senhor Jesus Cristo foi muito prudente ao enfatizar essa distinção. Tomem, por exemplo, o que ele disse ao ministrar aos seus discípulos a oração modelo. Disse, portanto, orareis deste modo, Mateus 6, verso 9. Ele não se incluiu. É assim que vocês e eu devemos orar, dizendo, Pai Nosso. Ele não se inclui em nosso número. Ele não faz essa oração particular. Após sua ressurreição, porém, nosso Senhor fez uma afirmação ainda mais específica. Disse a uma das mulheres, mas vai a meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20, 17. Por que ele fez tal discriminação? A razão é, obviamente, que ele desejava preservar essa distinção. Ele não disse, subo para o nosso Deus e para o nosso Pai. É evidente que não, pois ele é unigênito. É o Filho de Deus por geração. Nós somos filhos de Deus por adoção. E essa é uma distinção essencialíssima. Isso nos habilita a dar um passo além em nossa definição exata do que a adoção significa. Podemos descrevê-la, pois, como aquele ato judicial de Deus pelo qual ele nos confere ou nos concede o status ou a condição de filhos. Esse é o seu real significado. O desejo de enfatizar o fato de que ela é uma distinção e um movimento especial ou divisão da obra do Espírito Santo na aplicação da redenção. Ela, a obra, deve ser diferenciada de todos os demais atos e, todavia, não devemos separá-la. Ela é um passo distinto, mas não é um passo inteiramente à parte como já enfatizei. Há um sentido em que essas coisas, por assim dizer, ocorrem todas concomitantemente, a regeneração, a fé, a justificação e assim por diante. O mesmo se aplica a este grande ato de adoção e, todavia, por causa de clareza de pensamento, devemos diferenciar essas coisas em nossas mentes. A adoção não é o mesmo que justificação. Não é nem mesmo uma parte da justificação, e sim completamente separada. Na justificação, vocês recordam, descobrimos que Deus nos declara justos. É um ato declaratório, um ato forense. Ele declara que os nossos pecados são perdoados e que ele aceita a justiça de Cristo, a qual ele imputou a nós. Desse modo, justificação não é adoção. Da mesma forma, devemos ter bem claro que adoção e regeneração não são sinônimas. Na regeneração, nos é dada uma nova natureza. Tornamo-nos participantes da natureza divina. Tornamo-nos novas criações, novas criaturas. Mas isso não é adoção. Em certo sentido, a adoção é uma combinação de justificação e regeneração. É a nova criatura numa nova relação com Deus, como filha de Deus. A adoção é mais que justificação, é mais que regeneração. Entretanto, inclui a ambas. Aqui está um homem ou uma mulher com uma nova natureza, declarado, justificado e livre da lei e da sua condenação, e declarado positivamente justo. Sim, mas além de tudo isso, é agora declarado filho de Deus. Em certo sentido, reiterando, ela é um ato judicial e outra proclamação. Contudo, ela proclama algo novo, algo diferente. Por meio da adoção, pois,
nos tornamos filhos de Deus e somos introduzidos na família de Deus e nos são conferidos os privilégios que pertencem aos membros da família de Deus. Agora, uma vez mais, infelizmente, devo desviar-me e dizer algo negativo que exporei na forma de pergunta. Porventura, esta adoção se aplica a todos os cristãos ou somente a alguns? Existiria uma distinção entre ser crianças de Deus e filhos de Deus? Tenho que tratar deste tema, porquanto há dois grupos que ensinam que todos os cristãos são crianças de Deus, mas que apenas alguns são filhos de Deus. Qual é a tentativa deles de justificar tal afirmação? Sua principal prova, dizem, é Mateus 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ora, eles leem isso na Revida Version. Na King James, a tradução é crianças de Deus. Ora, dizem eles, nosso Senhor estava pregando ali aos que eram crentes e eram, portanto, crianças de Deus, demonstrado pelo fato de que ele os ensinava a dizer Pai Nosso. Sim, mas é somente as pessoas que agem como pacificadoras que se tornam filhos de Deus. Eis o argumento. Em seguida, eles dizem que no versículo 45 desse mesmo Sermão do Monte, nosso Senhor nos exortou a amarmos não só aos que nos amam, mas também aos nossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que está nos céus. Uma vez mais, eis a Revida Version, enquanto que a Authorized Version traz, para que vos torneis crianças de vosso Pai que está nos céus. Não discordamos que estejam plenamente certos ao traduzirem-nos como filhos, porém eles dizem que, enquanto que todos os cristãos são crianças, é somente os que amam a seus inimigos que se tornam filhos. Seu próximo exemplo de evidência está em Lucas 20:36, onde nosso Senhor está tratando de uma questão atinente à ressurreição. O problema apresentado a ele era sobre o que aconteceria a uma mulher que havia se casado com toda uma série de irmãos. Na Revida Version, a passagem termina dizendo que, na ressurreição, eles são como que filhos de Deus, sendo filho da ressurreição. Ora, isso, dizem os proponentes deste ponto de vista, só se aplica a certas pessoas. Além do mais, tentam argumentar que em Gálatas capítulo 3 e 4, onde Paulo lembra aos Gálatas que, ao passo que sob a lei eram crianças, agora são filhos de Deus, em decorrência da obra de Cristo e o dom do Espírito. Vejam, por exemplo, Gálatas 4, versos 6 e 7. Ali, uma vez mais, dizem, encontramos a mesma distinção. Os santos do Velho Testamento eram apenas crianças de Deus. Os santos do Novo Testamento, alguns daqueles que compreendem isso, podem tornar-se filhos de Deus. E com base neste argumento, dizem que não só é verdade que nem todos os cristãos são filhos de Deus, mas somente aqueles que se portam desta maneira particular é que se tornam filhos de Deus. Noutras palavras, dizem que, pela graça, todos nós somos crianças, mas que nos tornamos filhos, não mais pela graça, mas por aplicação, por fazermos um grande esforço, por amarmos nossos inimigos, sendo pacificadores, etc. E se apenas fizermos essas coisas, então nos tornaremos filhos de Deus. Isso não é por meio da graça, mas por meio de esforços e de atividade por parte do crente. E eles vão tão longe a ponto de dizer que os cristãos que são simplesmente crianças não tomarão parte na primeira ressurreição, mas somente os filhos, e que somente os filhos passarão sua eternidade na presença imediata do Senhor. As crianças não terão tal privilégio. As crianças estarão no novo céu e na nova terra, todavia, não estarão na presença imediata de nosso Senhor. É possível que vocês se sintam estarrecidos em ouvir que existe tal ensino, mas existe. E ele é formulado por pessoas cristãs. Mas isso é apenas outro exemplo da maneira como, se nos tornarmos hiperinteressados em palavras e em mecânica, podemos chegar a distorcer as escrituras de seu genuíno significado e fazer-lhes grave injustiça, porque, seguramente, tal distinção é completamente artificial e deveras falsa.
Posso demonstrar isso à luz do próprio capítulo 8 de Romanos, o qual eles tanto gostam de citar. Sugiro-lhes que o próprio uso dos termos, nos versículos 15, 16 e 17, falsifique inteiramente seu argumento. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito Santo testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é o que declara a Heavenly Version. Então prossegue. E se crianças, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Seguramente é óbvio que o apóstolo está aí usando os dois termos intercambiavelmente. Tomem, porém, uma vez mais as palavras de Paulo em Gálatas 3,26. Pois todos nós somos, diz ele, filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Isso diz a Heavenly Version. Quem são esses nós? Todos os cristãos. E em Gálatas 4, versos 4 a 7, ele está novamente falando, não de alguns cristãos especiais, mas de todos os cristãos. Mesmo esses cristãos gálatas que estão caindo em erro em alguns aspectos. Eles são os filhos de Deus, diz Paulo. Não somente alguns deles, e sim todos eles. E da mesma forma, em Efésios capítulo 1, ele está se referindo novamente a todos os crentes, a todos os cristãos. Todos os que são salvos e redimidos pelo sangue de Cristo são redimidos para a adoção de filhos. E talvez de todas as coisas, a mais importante seja que a palavra que é corretamente traduzida para filhos, e não crianças, visto que no grego há duas palavras diferentes. Tal palavra nunca se aplica aos crentes em qualquer dos escritos do apóstolo João. Em seu evangelho, bem como em suas epístolas, João sempre faz menção dos crentes em termos de crianças. Ele nunca usa o termo preciso filhos, mas, obviamente, ele está o tempo todo nos descrevendo na posição de filhos e daqueles que têm sido adotados para a filiação. Ora, é totalmente inconcebível que o apóstolo João tenha feito isso, caso exista essa vital distinção entre filhos e crianças. De acordo com esse argumento, o apóstolo João nunca chegou a compreender que os cristãos são filhos de Deus. Ele simplesmente os considerava como crianças de Deus e, portanto, em seu ensino ele os privou dessa posição especial, a qual alegam que o apóstolo Paulo ensina a respeito deles. Portanto, concluo que, levando em conta os escritos do próprio Paulo, essa é uma distinção completamente artificial, falsa e sem sentido, a qual é perniciosa em suas implicações e ensino. E quando a focalizamos pelo prisma de todas as escrituras, e especialmente os escritos de João, vê-se ela completamente, inteiramente insustentável. No entanto, permitam-me chegar a algo mais importante e mais interessante. Quais são as provas que qualquer um de nós pode ter de que foi adotado? Muito bem. Vocês podem encontrar a prova de acordo com o seguinte. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, 26. Em 1 Pedro 1, versos 3 a 6, também, vocês o encontram novamente. Ele nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e inacessível, reservada nos céus para vós, para nós que cremos nele. Nós somos a herança, ou seja, as crianças. É para todos nós que cremos em Cristo. Em seguida, a segunda forma de penhor consiste em que nos é dado o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8,15. Recebemos a adoção de filhos. Gálatas 4, verso 5. Vocês podem assegurar-se do fato de que já receberam a adoção, uma vez que sabem que o Espírito Santo está habitando em vocês. Já vimos antes essa evidência, portanto, vocês podem desenvolvê-la. Temos especialmente seu testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Se temos tal testemunho do Espírito com o nosso Espírito, então é uma prova absoluta de que já recebemos a adoção. E então, por último, eu colocaria o fato de que somos guiados pelo Espírito. Eis o argumento de Paulo. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Paulo não diz,
a todos quantos estão ativamente agindo como pacificadores ou que estão amando seus inimigos. Não. A todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus, àqueles que se sujeitam à sua direção e que se regozijam em ser guiados por Ele. Esses são os filhos de Deus. Aí então são as provas. Agora, finalmente, consideremos os resultados de nossa adoção. Em primeiro lugar, se temos o espírito de adoção, então perdemos o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Romanos 8,15. Positivamente, em segundo lugar, foi-nos dado o espírito de liberdade. Noutras palavras, não há mais necessidade de temermos a lei e sua condenação. Não há mais necessidade de temermos a morte. Estamos desfrutando algo da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Em terceiro lugar, quero lembrá-los novamente de que recebemos esse espírito de adoção através da habitação do Espírito. Mas então, em aditamento, temos estes resultados. Visto que fomos adotados na família de Deus, estamos autorizados a ostentar seu nome. Podemos dizer que somos os filhos de Deus. Somos membros da casa de Deus. Pertencemos à família de Deus. O nome de Deus está sobre nós. Ele disse: andarei no meio de vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Levítico 26:12. Somos o seu povo. Vocês se lembram de que Pedro aplica aos cristãos o que Deus dissera à nação de Israel de outrora. 1 Pedro 2, verso 9 e 10. O que mais? Bem, o quinto benefício consiste em que desfrutamos da presente proteção e consolação que tão somente Deus pode conferir, bem como da provisão que Ele faz por seus filhos. Mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Lucas 12, verso 7. Nada pode acontecer-nos à parte dele. Pense naquelas graciosas e gloriosas promessas que são destinadas aos filhos e as quais provamos ser verdadeiras na experiência. Proteção, consolação e a perfeita provisão para cada uma de nossas necessidades. Ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 3, verso 5. Venha o que vier. O próximo benefício, a princípio, não é tão agradável às correções paternais. Esse é todo o argumento da primeira metade de Hebreus capítulo 12. Pois o Senhor corrige ao que ama e açoita todo o que recebe por filho. Verso 6. O argumento é que, se não estamos recebendo correção, então não somos filhos, e sim bastardos. Se somos filhos de Deus, Ele nos corrigirá para nosso bem. Na verdade, nenhuma correção parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza, mas depois produz um futuro pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Verso 11. De modo que esse é um resultado bem definido de nossa adoção. Se somos filhos de Deus, Ele está determinado a conduzir-nos à glória. E se não dermos ouvidos à sua direção e ensino, Ele nos corrigirá, visto que nos ama, e em razão de sermos seus filhos. Visto que Ele imprimiu seu amor e afeição em nós, então nos conduzirá até o fim. Ele, pois, corrige seus filhos, mas não aqueles que não são seus filhos. Eis o próximo benefício: herança. E, se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Romanos 8,17. Que glorioso argumento! É em razão de sermos adotados na família de Deus e de sermos declarados seus filhos que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A herança é segura. O último ponto consiste na garantia e certeza de tudo. Sim, diz Pedro, vocês foram chamados para uma herança incorruptível, incontaminável e imacessível, reservada nos céus para vós. 1 Pedro 1, verso 4, e, portanto, segura. Paulo diz a mesma coisa em Romanos 8, versos 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se Deus o adotou em sua família, se você é filho de Deus, seu destino é seguro, é certo. Nem as coisas futuras, nem as coisas que agora existem, nem todas as coisas embaixo nem em cima podem fazê-lo seu propósito abandonar.
nem separar minha alma do seu amor. Augustus Toplady. É uma garantia. Se Deus me adotou em sua família, não sou somente filho, sou herdeiro e nada, nem ninguém pode jamais roubar-me de minha herança. Como eu disse no início, esse fato é uma doutrina em extremo consoladora, confortadora e encorajadora. Acaso não é uma tragédia que ela seja negligenciada, que os homens e as mulheres fiquem somente no perdão ou mesmo na santificação e falham em compreender que esta é a coisa que sempre nos lembra diretamente da nossa relação com Deus e com a maravilhosa herança, a indescritível glória a qual estamos destinados? Somos salvos para essa adoção de filhos, não meramente perdoados, não meramente declarados justos, não meramente dotados com uma nova natureza. Acima e além disso, somos declarados como crianças de Deus, filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com o unigênito Filho de Deus.